E essa aula vai ser muito importante porque a gente vai entrar no Past Simple, que é o passado simples. Hey guys, what's up? Welcome to Magic English with Luke, and this is our 7th class. E aí galera, beleza? Bem-vindos à nossa 7ª aula do Magic English with Luke. E essa aula vai ser muito importante porque a gente vai entrar no Past Simple, que é o passado simples. É isso aí, galera. Então é um novo tempo verbal. Já passamos pelo presente, agora vamos para o passado. Galera, lembra que no Present Simple a gente estudou ele dividido? O verbo to be com todos os outros verbos? Pois é, no Past Simple é igualzinho. A gente vai estudar ele dividido também. O to be de todos os outros verbos. Pelo mesmo motivo do Present Simple. A regra gramatical é diferente, ou seja, o jeito que você escreve é diferente, tá legal? Então nós vamos começar pelo Past Simple do verbo to be. Todos os outros verbos a gente vai fazer na outra aula, na aula que vem. Gente, o que é o passado simples? O próprio nome já diz. Simplesmente é aquele passado que já acabou. Não tem muito o que falar. É um passado que já foi, entendeu? Que não tem continuação, entende? Já aconteceu. Acabou. E como é que o verbo to be aparece no passado? Ele aparece assim, ó. Was ou were, dependendo do sujeito da frase. Se o sujeito da frase for I, he, she or it, o verbo to be vai ficar was. Então, I was, he was, she was, it was. Que significa o que em português? Eu era, eu estava, ela era, ela estava. Você consegue entender? É simplesmente o passado do verbo to be. E se o sujeito for you, we and they? O verbo to be vai ficar were, tá? Então, como é que ficaria em português? No presente ficaria o quê? Ele é, ele está. E no passado ficaria como? Ele era, ele estava. Ou eles eram, eles estavam. Ou nós éramos, nós estávamos. Então, nós estávamos de férias semana passada. We were on vacation last week. Consegue compreender? Já acabou. Tá lá no passado. Então, é simplesmente assim que você monta uma frase no past simple do verbo to be na afirmativa. Bom, como é que você monta então na negativa? Lembrando do present simple, como é que você monta a negativa do present simple, do verbo to be? Você simplesmente coloca o not na frente do verbo to be. Lembra? I am not, she is not. Você vai fazer igualzinho no past simple, galera, igualzinho. Então, I was not, she was not. Igualzinho. You were not, they were not. Só que você também tem as short forms, que são as contractions, que é com o apóstrofe. Que é para você simplesmente escrever mais curto, se você quiser. Was not, juntou, tirou o, virou apóstrofe. Wasn't. Were not, juntou, tirou o, virou apóstrofe. Weren't. Bom, e como é que faz a question, então? Como é que faz uma pergunta no past simple do verbo to be? De novo, lembra do present simple do verbo to be. Lembra que você pega o verbo to be, am, is, er, e joga ele para frente do sujeito? Você vai fazer a mesma coisa no past simple. Você vê que a regra não muda, é a mesma coisa. Então você vai pegar o verbo no passado ali, was e were, e vai jogar para frente do sujeito. Então vai ficar, por exemplo, was I, was he, was she, was it, ou were you, were we, were they. Então nós éramos, nós estávamos, eles eram, eles estavam, ela era, ela estava. Super simples. Você vê que as regras são muito parecidas. Na verdade, as regras são iguaizinhas do present simple do verbo to be. Você vê que ela se repete, só muda que agora o verbo está no passado. E as short answers, galera? As respostas curtas, de novo, igualzinho do present simple, só muda porque agora o verbo está no passado. Então, por exemplo, are you happy? Você está feliz no presente present simple? Yes, I am. Sim, eu estou. Were you happy? Você estava feliz? No past simple agora, do verbo to be? Yes, I was. Sim, eu estava. Você tem que responder no passado. Então, você simplesmente vai responder com o verbo to be no passado, na resposta. Então, por exemplo, ficaria yes, I, he, she, it was. Or no, I, he, she, it wasn't or was not. Da mesma forma, se você estiver usando o sujeito we, you and they, lembrando que é o were. Então, yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Or no, they weren't.
or no, you were not. Você pode escolher entre weren't or were not, como eu tinha falado antes. Então essas são as respostas curtas. Agora vamos para alguns exemplos de frases dessa aula que você viu. Last year, Rachel was 22, so she is 23 now. Então, o ano passado, last year, a Rachel, lembrando que a gente fala idade estava, lembra? Nós estávamos com. A Rachel estava com 22 anos de idade. Então, agora, ela está com 23. Olha aí o verbo to be, was. She was, Rachel. Quem é a Rachel? É ela, então é she. She was 22. E aí depois, olha, depois da vírgula que a gente tem aí, ó. A gente tem um present simple do verbo to be. Por quê? Porque ela está agora. Então esse é um present simple. She is 23 now. When I was a child, I was scared of dogs. Quando eu era uma criança, eu tinha medo de cachorros. Nós temos dois verbos aí to be no passado. Na primeira frase, when I was a child, quando eu era criança. Por que que o verbo to be tá was? Porque o sujeito é I. Então a gente sabe que é o was. I was scared of dogs. De novo, I, quem? Eu. I was scared. Então, eu estava com medo de cachorro. Scared of é medo de. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Nós estávamos com fome depois da jornada, mas nós não estávamos cansados. Olha aí de novo, nós temos dois verbos to be. Um na negativa e outro na afirmativa. O primeiro está na afirmativa. We were. Por que é were? Porque o sujeito é we. A gente sabe que o sujeito we é were. Então, nós estávamos com fome after the journey, depois da jornada, after, depois. But, mas, we, again, nós, were not or weren't, tanto faz, tired, cansados. Was the weather nice when you were on holiday? Nós temos duas frases aí, galera, porque nós temos dois verbos, tá? Nós temos dois verbos e você pode ver que ele tá ligado pelo when, pelo quando, bem no meio. Então, was the weather nice? O tempo estava legal? Uma frase. When? Quando? You were on holiday? Quando você estava de férias? Bom, a gente sabe que para fazer pergunta, o verbo to be precisa estar lá na frente. É por isso mesmo que ele começou com was the weather nice? O que é o the weather? É o it. Por quê? De novo, é um objeto singular inanimado. É o tempo. Então, o tempo é it. Então, was it nice? Was the weather nice? When? Quando? E o resto da frase eu não preciso colocar na pergunta de novo. Por quê? Porque eu já fiz a pergunta lá. Então o resto é a segunda frase essa. Essa segunda frase fica na afirmativa. Quando você estava no feriado, when you were on holiday. Why were you late this morning? Por que você estava atrasado esta manhã? Why? Por quê? Question tag. Começou ali a frase com essa pergunta. E depois vem a pergunta mesmo, né? Então, why, você sabe que o question tag, eu ainda vou fazer uma aula só disso, mas sempre vem aí no começo da pergunta, normalmente, né? 99% das vezes eu diria. Were you late? No, I wasn't. Você estava atrasado? Não, eu não estava. Short answer. Então, eu usei na pergunta, were you late? E na resposta eu tenho que usar o quê? No, I was, porque eu tô perguntando pra você, então, você estava atrasado? Então a resposta é, não, eu não estava. Então, no, I wasn't. Or, no, I was not. Were Sue and Steve at the party? A Sue e o Steve estavam na festa? Quem é a Sue e o Steve? São eles, they, por isso que a gente usa were. Were they at the party? Eles estavam na festa? Were Sue and Stevie at the party? No, they weren't. They weren't here last Sunday. Eles não estavam aqui no último domingo. Por que é o weren't? Porque o sujeito é they. Então a gente sabe que quando o sujeito é they, o verbo to be do past simple vira were. Então tá na negativa, were not, weren't here last Sunday. Aqui no último domingo. É isso, galera. A aula acabou, mas os seus estudos ainda não acabaram. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou disponibilizar aqui o site dessa aula com os exercícios e o conteúdo. Vou disponibilizar aqui também o meu PDF, os meus slides pessoais das minhas aulas. Também vou disponibilizar aqui games interativos para vocês praticarem o past simple do verbo to be. Lembrando que todos os links são relacionados às aulas que a gente está tendo no momento. Tá? Então todos eles são diferentes um do outro, todos eles completamente gratuitos, então é só entrar e aprender. Yo, don't forget, não esquece,
Thumbs up, like, subscribe, se inscreve and share, compartilha com a galera. See ya!